Meus amados, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à nossa rede social, glória a Deus, ao YouTube, ao Instagram e também ao Facebook. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que têm se inscrito, que têm nos seguido, louvado seja Deus, têm gostado dos estudos. Continua escrevendo em nosso canal. Deus abençoa a vida de todos vocês. Amém? Estaremos orando para que Deus continue abençoando a sua vida e que esse estudo venha chegar até você e você tenha maior compreensão de todo esse trabalho que nós venhamos fazendo. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais um estudo para a glória de Deus. Um breve esboço sobre o futuro de Israel. Glória a Deus. Muito bem. Eu comentei outro dia em um dos nossos estudos que Deus irá tratar com Israel. Então nós vamos aqui observar por que Deus vai tratar com Israel ainda. Nós vamos agora, na introdução dessa aula, desse estudo, ler a Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 16, verso de número 18. Vamos lá. Todo mundo aí com a Bíblia na mão. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o Egito até o rio Eufrates. Olha aí. Então, aquelas terras que estão invadidas por outra nação, aleluia, essas terras, desde o tempo de Abrão, pertence a Israel, foi dada pelo Senhor, glória a Deus. Por que Israel tem que voltar? Louvado seja Deus para lá, porque Israel está disperso em toda a terra. Mas um dia eles voltarão. Vamos continuar. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso 14. Abre a sua Bíblia aí comigo. 29, 14. Que diz assim a palavra do Senhor: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde o transportei. Então, a promessa de Deus, até onde nós lemos, está dizendo que Deus vai trazer eles de volta. Está entendendo?
essa nação de Israel de hoje, ela não está completa. E ela precisa, todos de Israel, voltar para a terra. Da onde o Senhor os dispersou, o Senhor vai trazê-los de volta. Muito bem. Livro do profeta Ezequiel. Olha aí, irmão. Ezequiel 36, verso de número, louvado seja Deus, depois de Jeremias, nós encontramos aí Ezequiel, capítulo 36, 25 ao 28, né? Vamos ler a palavra de Deus. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificado, e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povos, e eu vos serei por Deus. Então está aqui a promessa. Eles têm que voltar, né? Deus vai tratar com Israel. Vamos lá. Outro versículo. Outro texto. Miqueias. Louvado seja Deus. Capítulo 2 do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 2, vamos lá para a palavra de Deus. Capítulo 2 de Miqueias, verso de número 12, para a glória de Deus. Capítulo 2, verso 12. Que diz assim: certamente te ajuntarei todo o interior, ó Jacó. Certamente congregarei os restantes de Israel e poloei todos juntos como ovelha de Bosra, como rebanho no meio do curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Olha aí está a palavra do Senhor, o Senhor dizendo, louvado seja Deus, que vai trazer de volta, aleluia, glória a Deus, o povo de Israel. Ezequiel capítulo 22, outro versículo bastante importante para nosso estudo. Glória a Deus. Oh, que maravilha! Capítulo de número 22. Ezequiel 22, 19, né? Versículo 19, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Olha Deus dizendo, como se ajunta a prata, o bronze, o ferro, o chumbo, estarei no meio do forno para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei para a minha ira e para o meu furor. Ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei, assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela,
como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Derramarei o meu furor sobre vós. Deus vai tratar ou não vai tratar com Israel? Todos esses profetas, as suas profecias ainda estão a caminho de se cumprir. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos continuar aqui com o futuro de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Muito bem. Os judeus continuarão a voltar à Palestina, mas em incredulidade a respeito do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Aí o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, se cumpre. Israel está morto espiritualmente, incrédulo acerca do Messias. E Deus precisa tratar com Israel para que Israel venha. Louvado seja Deus, Deus venha soprar sobre ele um espírito novo. Venha trocar o coração, venha fazer uma cirurgia em todo Israel, e eles venham levantar do vale seco, aleluia, para dar glória àquele que merece, aleluia, aquele que pertence toda a honra e toda a glória. Muito bem. Depois do arrebatamento da igreja, a nação de Israel fará uma aliança com o anticristo no começo da Septuaginta de Daniel. Muito bem. Por quê? Dentro dos estudos que nós estamos fazendo, o arrebatamento da igreja acontece na dispensação da graça. Muito bem. A dispensação da graça, ela se dá início no dia do Pentecoste, depois da morte de Cristo. Louvado seja Deus. Quando Jesus sobe aos céus, aleluia, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Deus ia mandar, Jesus ia mandar o Espírito Santo que vinha da parte do Pai. Ele explicou isso em um dos seus textos lá em São João. Muito bem. Louvado seja Deus. Agora, o que acontece? A graça começou ali quando eles receberam o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo e recebe o selo do Espírito Santo. Não precisa falar em línguas, mas sem falar em línguas recebe a marca, o Espírito Santo. Louvado seja Deus sobre a vida daquele que crê. Então, muito bem. Louvado seja Deus. Após o arrebatamento da igreja de Cristo, a nação de Israel fará uma nova aliança com o anticristo, e aí se começa, a última semana de Daniel. Haverá paz nos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio haverá paz. Muito bem.
Na outra metade da semana, o anticristo fará cessar a aliança com os judeus. Isto é, um remanescente não adorará a imagem do anticristo, feito pelo falso profeta. Muito bem, louvado seja Deus. Vou explicar novamente. Glória a Jesus. Após o arrebatamento da igreja, há todo aquele movimento, o anticristo aparece, louvado seja Deus, e faz uma aliança com Israel. As nações se ajuntam e reergue o templo. Louvado seja Deus. Na hora que eles estão, louvado seja Deus, adorando, que eles estão fazendo, louvado seja Deus, as suas adorações nesse templo, louvado seja Deus, o que acontece? O anticristo, ele já é adorado nessa época por todas as nações, todas as pessoas têm ele como se fosse um salvador da pátria. Louvado seja Deus, ele vai resolver o problema, vai haver paz em Israel perante esses 3 anos e meio. Louvado seja Deus, mas quando ele queria adoração, os judeus, os remanescentes vão, louvado seja Deus, fala, não, nós só adoramos a Deus. E aí ele rompe a aliança com Israel, porque Israel não adora a imagem dele vai receber o Espírito e vai falar. Louvado seja Deus. Então, eles não vão querer adorar a imagem, louvado seja Deus, do anticristo. Então, o anticristo vai fazer guerra contra o povo de Israel, louvado seja Deus, por eles não adorar a sua imagem, feita pelo falso profeta. Muito bem, isso está lá no capítulo 13 de Apocalipse, do 11 ao 15. Muito bem. Israel será lançado, Israel será atacado pelo rei do norte. Capítulo 38 de Ezequiel. Olha a importância desse profeta, hein? O profeta profetizou também sobre acontecimentos que aconteceria no fim. Louvado seja Deus, Gog e Magog. Louvado seja Deus, uma nação que vem do norte, que subirá nos montes de Israel. Louvado seja Deus, mas Deus vai colocar, aleluia, no queixo deles 5 anzol. Louvado seja Deus. Maravilha. Mas lá na frente estaremos falando sobre isto. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus, capítulo 38 de Ezequiel e capítulo 39, verso 2. Deus colocará, aleluia, nessa nação que vem do norte, a Rússia, louvado seja o nome santo do Senhor, a terceira maior nação do planeta. Glória a Deus. Ele vem do norte, muito bem. Israel será atacado pelo rei do norte, pelos estudiosos, a Rússia, a sua banda, louvado seja Deus, mas a Rússia será derrotada pelo nosso Deus, Muito bem, depois o anticristo fará uma intensa perseguição contra os judeus que não o adoraram, Louvado seja Deus. No final da tribulação, ou dessa grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, as nações, na batalha do Armagedon, atacarão Israel. Aí, no vídeo que nos antecedeu, eu dei ali uma pincelada na vinda do Messias. Tá aí, Quando Israel estiver encurralado pelas nações. Louvado seja Deus. Observamos que quando aquela pedra que Daniel tinha interpretado no sonho do rei,
Aquela pedra sem mão, ela vem e ela bate naquela estátua, louvado seja Deus, nos pés. Aquela estátua, ela só não tinha só o pé de ferro e barro, mas também os dedos dos pés, 10 dedos que são 10 nações, que vai, aleluia, guerrear contra Israel. E quando Israel tiver em apuro, eles clamam. Capítulo 12 de Zacarias, verso 10. Deus derramará sobre ele o espírito de graça e súplica. E eles vão clamar, e Jesus, o Messias, vem. Aleluia, salvar Israel. E eles vão reconhecer Jesus, aquele que eles os transpassaram. Louvado seja Deus, ele vai mostrar as mãos e os pés. Louvado, e salvará Israel. Israel será salvo. Os judeus, os justos em Israel serão ressuscitados no final da grande tribulação. Esta ressurreição de Israel provavelmente incluirá os justos entre os gentios que foram martirizados durante a tribulação. Então, existem algumas perguntas aí na escatologia, se vai haver salvação, louvado seja Deus, na grande tribulação. Está aí a resposta, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus continua sendo misericordioso. Louvado seja Deus. Muito bem, muitos vão morrer nesse dia, nessa época. Louvado seja Deus pelo anticristo, porque não vão adorar a imagem dele. Amém? Muito bem, então esses serão ressuscitados para a glória de Deus. Aqueles que foram martirizados durante a grande tribulação. Os apóstolos reinarão sobre Israel durante o milênio, né? Depois que terminar, Jesus vem, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que nessa segunda vinda do Messias, todos os olhos vão ver, todos verão. No arrebatamento, Jesus vem, a primeira fase da segunda vinda, ele vem invisível. Só a igreja que vai subir e vai entrar no tribunal de Cristo, como eu expliquei outro dia. E de lá nós vamos para o casamento, para as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Muito bem. Saindo de lá, quando eles começam a clamar, no capítulo 12, verso 10 de Zacarias, Jesus vem. Como diz em Apocalipse, montado no cavalo branco, escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E na retaguarda, anjos. E segundo a Bíblia, os santos vêm com eles também, que é a igreja. Louvado seja Deus, e ele vai vencer as 10 nações, os 10 dedos. Por quê? Porque a pedra, quando bate, ela derruba a estátua, né? E todos os impérios que reinaram desde lá de trás, do tempo de Nabucodonosor, a cabeça de ouro, até Roma, né? No tempo de Jesus, que Jesus morreu, ficaram agora os dedinhos, né? As 10 nações, para quando Jesus vir terminar com o anticristo, a besta, o falso profeta, lançar eles no lago de fogo, como está escrito, não é mesmo? Satanás é preso, Jesus, aleluia, venceu todos os seus inimigos para implantar o reino de Deus, o reino milenar do 1000 anos.
Louvado seja Deus, aonde Cristo, louvado seja Deus, será o rei. Como nós lemos aqui, os apóstolos reinarão sobre Israel durante o milênio, né? Louvado seja Deus. Ezequiel 34, do 23 ao 24, Mateus 19, 28. Muito bem, louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 37, verso 24 e 25. Israel, com outras nações salvas, entrará no reino do milênio, que será então estabelecido, e as demais promessas do Antigo Testamento, né? Louvado seja Deus. Israel será cabeça das nações e não mais cauda, como está lá em Deuteronômio, né? Capítulo 28, verso 13. Jerusalém será a capital religiosa do mundo. Glória a Deus. Isaías, capítulo 2. Depois do milênio, este mundo será destruído e Deus criará o novo céu e a nova terra, onde Israel e outras nações salvas habitarão eternamente. 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 7 ao 14. 2 Pedro, capítulo de número 3. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Louvado seja Deus. Está aí a palavra do Senhor. Irmãos, nós podemos aqui meditar nessa parte, glória a Deus. Depois do milênio, este mundo será destruído, e Deus criará um novo céu e uma nova terra. Então vocês observam que no arrebatamento da igreja não há uma criação de novas coisas, não. Na vinda do Messias, para salvar Israel e estabelecer o reino milenar, também não há, louvado seja Deus, uma renovação assim sobre a criação de uma nova terra. Haverá paz, haverá longanimidade, haverá, louvado seja Deus, as pessoas vão viver mais, haverá também, glória a Deus, uma mudança, louvado seja Deus, na natureza dos animais, né? Enfim, haverá 1000 anos de paz. Louvado seja Deus. Mas eu vou deixar aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus, assim, algo para que você venha assistir, venha junto comigo estudar a continuação desse estudo para a glória de Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando melhor em cada coração. O nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. Não estamos aqui para, louvado seja Deus, de maneira nenhuma deixar de evangelizar, ensinar a palavra do Senhor a todos aqueles que querem aprender da parte
de Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.